Bom dia, Fundação Casa, bom dia, Ensino Médio. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: retomar o processo de formação da República de Roma. Habilidade: reconhecer. Objeto do conhecimento: reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais. Questões: faça uma primeira leitura do texto, que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente, agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez. Procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. O que é uma república? Questão disparadora. República Romana. A palavra república vem do latim e significa res public, coisas pública ou coisa do povo, ou seja, aquilo que pertence a todos. Pelo menos era nesse sentido que os romanos entendiam como compartilhar seus bens públicos. Porém, por muito tempo, uma classe social que se beneficiou da coisa pública, os patrícios. A República Romana, que existiu entre 509 a.C. e 27 a.C., é marcada pelo domínio do Senado, sonex, do latim ancião. Majoritariamente pertence à classe dos patrícios e vai ter como grande acontecimento a criação da Constituição Republicana, as conquistas dos plebeus e a expansão territorial marcada por guerras e a profissionalização do exército. Senado Romano e organização do Estado. O Senado Romano era composto por um conselho de anciões que era conhecido como, entre os romanos, pela sigla SPQR. Esse era, inclusive, o nome oficial do Estado romano e tinha como principal função fazer as leis e escolher os cargos públicos. Era o Senado também quem escolhia os dois consúles, ou magistrados principais, como eram conhecidos aqueles que exerciam cargos públicos, que executavam a justiça geral e controlavam o exército. Esses cargos tinham validade de 1 ano, com o intuito que o poder se renovasse sempre, e as decisões eram sempre tomadas por 2 pessoas. Esta prática está ligada à ideia de como os romanos tinham o intuito de evitar a corrupção. Havia outros magistrados que orquestravam a coisa pública dos romanos. Os pretores eram responsáveis por executar a justiça, os questores cuidavam das finanças do Estado, os édiles cuidavam dos edifícios públicos, dos esgotos, do tráfico de pessoas e do abastecimento de água. Os censores eram os responsáveis por fazer a contagem da população para a melhoria da gestão pública, por controlar os contratos e revisavam também as listas dos senadores. O pontífice máximo era o líder de todos os sacerdotes. Era uma forma do Estado interferir de forma direta na religião. A sociedade romana, no período da República, era dividida entre os patrícios, os aristocratas e chefes das famílias. Os clientes, aqueles que eram protegidos ou serviam os patrícios, os plebeus, aqueles que trabalhavam e desempenhavam outros serviços como artesanato e comércio, e os escravizados, que pertenciam ao Estado ou particulares. Estes podiam ter suas origens ligadas ao fato de serem um espólio de guerra ou, no caso de algum plebeu, ter contraído dívida pública, tendo que pagá-las com trabalho escravo. Estou enviando para vocês 2 perguntas. As perguntas estão no texto e a próxima frase é a sua resposta. Fique com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, passe para a dona Alessandra e ela passará para mim, que eu responderei na próxima aula. Até breve. Fique com Deus.